Olá, doutora Paula, obrigada por mais uma vez se juntar à Eclésia para podermos juntas olhar alguns acontecimentos da atualidade informativa. Hoje chega-nos através, concretamente, de uma notícia de um jornal francês, o Le Monde, mas que aborda uma realidade que acontece também em Portugal. As doenças causadas por stress emocional, neste caso concreto, numa categoria profissional que são os enfermeiros, que estão expostos muitas vezes a condições complicadas e que provocam doenças de stress emocional. Pergunto-lhe, doutora Paula, que significado é que pode adquirir para o utente e para o profissional que desempenha as suas funções este reconhecimento de uma doença de stress emocional? Estamos a falar nos profissionais de saúde e, em particular, realmente relativamente aos enfermeiros, que são, talvez, na categoria dos profissionais de saúde, os que têm mais pressão no exercício da sua profissão. Por um lado, são aqueles profissionais de saúde que tratam de determinadas doenças e quadros clínicos complexos. Normalmente estas questões relacionam-se com quem trata pessoas, doenças terminais, doenças psiquiátricas, cuidados intensivos, portanto, em que o profissional está em permanência num stress constante, a lidar com questões não só de resposta profissional, mas também emocional, mas também que são profissionais que, dado o enquadramento do seu trabalho, trabalham por turnos. Muitas vezes nós sabemos que os enfermeiros trabalham em mais que um sítio e, portanto, têm muitas horas seguidas deste trabalho muito desgastante, e são horas seguidas e todos os dias. Daí que hoje, no meio da enfermagem e também no meio dos profissionais de saúde, mesmo em Portugal, já existe uma grande discussão relativamente a esta doença. Em França, o que é interessante, porque tentou-se qualificar o burnout como doença profissional. Era muito importante que assim fosse qualificado. Não se conseguiu ainda, deu-se primeiro um passo para incluir na lista de doenças, mas não ainda de doenças profissionais, por várias razões. Eu acho que esta questão um dia há de ser discutida em Portugal, não a questão do burnout, que já é discutida, mas o enquadramento como doença profissional. É muito difícil, e este é um dos argumentos para não integrar desde já como no quadro das doenças profissionais, é muito difícil qualificar, conhecer os limites. Porque dizem, todos nós temos stress, nas nossas profissões cada uma de nós temos stress, há profissões de risco, há profissões que realmente são mais desgastantes que outras, mas é difícil enquadrá-lo, conhecer os seus parâmetros, por um lado. E depois, claro, por uma questão económica, é que uma vez enquadrado no capítulo das doenças profissionais, depois isso significa que existem custos de saúde, mesmo na qualificação das incapacidades, que vão, com certeza, fazer com que o Estado tenha um gasto muito superior, quanto mais doenças forem qualificadas e reconhecidas, isso vai com certeza ter essa consequência económica, daí que hajam muitas reticências em qualificá-la como tal. Mas acho que temos de encontrar, já agora fora deste capítulo das doenças profissionais, mas há que encontrar formas de lidar com esta realidade. Diria que numa situação ideal teria que haver menos horas de trabalho, provavelmente, intervalos maiores entre a atividade, e repare, há outra realidade que tem um bocadinho a ver com esta questão, é que os enfermeiros hoje em dia estão cada vez mais bem qualificados, são profissionais realmente muito empenhados, sempre foram, mas nos últimos anos de facto têm cada vez mais qualificações, estudam cada vez mais, têm especializações próprias, e claro, e têm uma permanente, que são aqueles que estão sempre perto do doente e que, portanto, com as suas qualificações, com as suas especializações, que
conhecem muito melhor a doença e conhecem muito melhor como lidar com o paciente. E com o seu acompanhamento constante do paciente, somado à necessidade que têm de ter uma maior retribuição e, por isso, trabalhar mais horas, não é? E acumular muitas vezes turnos que não deveriam acumular, tudo isso vai conduzir a esta realidade de um desgaste enorme. Há estudos que dizem que também, que já foram feitos, também às vezes acumulado com as suas situações familiares. E pessoais, mas isso será um aspecto mais secundário, todos nós lidamos com essa realidade, mas de facto tudo junto nós vamos ter, se não queremos enquadrar o burnout como uma doença profissional, provavelmente também teremos que tomar em Portugal medidas preventivas para que estas profissões sejam desempenhadas de uma forma com menos risco emocional, como são agora. Pergunto-lhe se a dificuldade em reconhecer estas doenças profissionais se deve de alguma forma a uma mudança na visão como a sociedade e o Estado propriamente olham para estas profissões. Assistimos agora há dias à greve dos enfermeiros aqui em Portugal, na luta que estes profissionais alegam de que estão a perder direitos para exercer as suas funções. Prende-se com a forma como o Estado e a sociedade têm vindo a olhar de forma diferente para a forma como estes profissionais exercem as suas funções, a sua profissão? Eu não acho que eu falo como utente, penso que não olhamos para os profissionais de saúde como desempenhando mal as suas funções, mas reconhecemos que muitas vezes os profissionais de saúde não têm possibilidade de desempenhar as suas funções como deveriam e como poderiam se estivessem num quadro diferente, se não tivessem num sistema de saúde e hospitalar problemático, não é? Com todos os problemas económicos que nós conhecemos, que desencadeiam, de facto, depois o que se observa, não é? Falta de tempo, falta de equipamentos. É um condicionalismo. É um condicionalismo. E repara, acrescentando a tudo isto, hoje em dia, que também é um fenómeno interessante, nós há uns anos atrás víamos que muitas decisões médicas eram tomadas só pelo próprio médico, mas hoje vemos que há um envolvimento de todos os profissionais de saúde, enfermeiros incluídos, na tomada de decisões em situações mais delicadas relativamente a determinado tipo de doenças e de pacientes. O que significa que também aí o enfermeiro já não é aquele profissional que cuida só do paciente, mas que também é chamado a participar, a envolver-se cada vez mais na atividade do hospital ou do centro médico em que está inserido. Portanto, tem mais funções acrescidas que fazem parte do normal desempenho e ainda bem da sua profissão, mas hoje em dia pede-se muito e acho que se deve, não estou a dizer que não se deve pedir, pede-se de facto muito, é assim que deve ser, mas tem de se criar condições para todos, enfermeiros, médicos, todos os restantes profissionais de saúde desempenhem realmente, possam desempenhar em pleno a sua profissão, porque os únicos beneficiários somos nós, não é? Somos nós todos.